já fazendo o meu comentário aqui, vou tentar, dentro do meu comentário, falar de jogadores, de alguns jogadores, Alexandre Matos, planejamento, futebol, Leonardo Jardim, né? Acho que todo mundo quer ouvir um pouco aí do que a gente tem visto, né? Porque é o seguinte, galera, quando o pau quebra, e o Diogo sempre falou isso comigo, quando o pau quebra, todo mundo corre para Cruzeiro Esportes. Porque sabe que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não deve nada para ninguém, e a gente fala como um torcedor sente, porque nós somos torcedores, e então a gente fala de forma educada, de forma correta, mas a gente fala o que tem que ser falado, e goste você ou não. Então, essa derrota do Cruzeiro, se você for analisar antes do jogo, ela já era mais ou menos assim, cara, uma derrota normal, tá? Seria uma derrota normal para o Inter, né? Perder de 2-1, 3-1 ou de 1-0, né? Mas o Cruzeiro jogando, o Cruzeiro tentando jogar, tentando dificultar para o Internacional, mas seria uma derrota normal. Mas a derrota de hoje não foi uma derrota normal. E a começar, por quê? Porque até os 20 minutos do primeiro tempo, o jogo era muito igual e eu comentei que falei, gente, o Inter não é um time que faz pressão alta, é um time que joga bastante apoiado, é um jogo apoiado, os volantes tocam bastante a bola com os meias, tocam a bola para os laterais e assim o Inter vai avançando o jogo dele, não é jogadas de transição rápida ou aquela bola alçada na área de qualquer maneira, não, o time do Inter é um time bastante organizado, mas para isso, mas com isso ele dá bastante espaço e ele deixa a marcação um pouco frouxa, não é uma marcação muito forte, acirrada. Então eu acho que o jogo estava muito igual, até que a expulsão, que eu acho que o Alan Patrick, para mim foi o nome do jogo, ele com com 3, 4 situações, ele acabou com o jogo, e a primeira situação foi essa, ele causou a expulsão do jogador cruzeirense, porque ele que fez o lançamento para causar aquele embaraço ali, que para mim não foi pênalti. Então, houve sim um erro de arbitragem, que prejudicou o Cruzeiro, que influenciou totalmente no resultado do jogo. Houve sim, é importante a gente pontuar que a arbitragem brasileira é uma arbitragem ruim, não é uma arbitragem legal, não é uma arbitragem profissional. E hoje, o escolhido para ser prejudicado foi o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, né, a diretoria, né, o staff, o Pedro Lourenço ou o Alexandre Matos, que são as pessoas que estão à frente ali do futebol do Cruzeiro, não podem reclamar. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de falar assim, eu não concordo com o que está sendo feito e da forma como está sendo feito. Como? Voltando contra. Então a oportunidade que o Cruzeiro tinha de levantar uma bandeira e falar assim, eu sou contra tudo que está sendo feito, é o voto. E o Cruzeiro não fez isso. Então foi conivente, silenciou, ficou calado, foi junto com a manada, fez o que todo mundo fez e hoje não pode reclamar. Ponto. O Cruzeiro foi roubado, foi garfado, é isso aí. Agora a gente não pode tampar o sol com a peneira. Porque antes do jogo começar, eu falei, gente, o Atlético jogando aqui no Mineirão contra o São Paulo, disseram a gente acompanhando nas redes sociais que o Atlético foi melhor do que o São Paulo, teve mais posse de bola, teve mais chance, mas o São Paulo guerreou até o final e conseguiu o empate com um jogador a menos. Na mesma circunstância que o Cruzeiro estava. Jogando contra um time qualificado e jogando com um jogador a menos fora de casa. O São Paulo foi lá e sustentou o empate na mesma circunstância. Por que o Cruzeiro não poderia fazer o mesmo? É aí que eu vou entrar, não tampar o sol com a peneira. Porque o nosso elenco é deformado, é mal formado. O nosso elenco é fraco e vocês precisam acreditar nisso. Vocês têm que parar de tampar o sol com a peneira e ficar acreditando em mentira. E não venham para redes sociais ficar jogando situações para tirar o foco do problema. E a torcida aí, a imprensa aí, que a gente não vai cair nessa não, porque toda derrota do Cruzeiro quer plantar uma situaçãozinha. Ah, é porque o Matheus Pereira. Ah, não, é porque é a esposa do Matheus Pereira. Ah, não, é porque tá tendo briga, porque teve um empresário que falou que o elenco tá insatisfeito com o Matheus Pereira. Não. Não vem postar coisa em redes sociais pra tirar o foco, não.
fomos gafados, fomos roubados. Isso aí não tem jeito de resolver. Amanhã vai soltar a nota, vai ligar para a CBF, não tem jeito de resolver. Agora vamos lá, não vamos tampar o sol com a peneira. O nosso elenco é mal formado. O elenco do Cruzeiro é mal formado, gente. E tecnicamente tem jogadores que não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Cruzeiro. Isso já está provado. Aí, senhor Alexandre Matos, você que é o responsável. Você que é o responsável por formar esse elenco. Ah, não, mas o Pedrinho dá palpite, o Pedrinho faz isso e aquilo. Então vocês têm que vir a público e falar como é que funciona essa dinâmica aí. Porque alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser cobrado, alguém tem que ser responsabilizado. Ah, não é você, Alexandre? Mas então você vem a público e fala. Então o Pedrinho vem a público e fala, porque alguém tem que se responsabilizar disso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vão responsabilizar o Leonardo Jardim e ele não tem culpa nenhuma desse elenco fraquíssimo que foi jogado na mão dele e estão cobrando resultado. Porque, eu acabei de falar, o São Paulo suportou uma pressão aqui e levou um ponto embora. Porque são circunstâncias do futebol. Acontece, a expulsão aqui e ali, acontece, um roubo aqui e ali, nós estamos no Brasil, acontece. Mas e aí, agora eu tenho que dar meu jeito aqui. Deixa eu olhar pro banco, quem que eu tenho pra solucionar o jogo? Quem que eu tenho pra solucionar? Eu sou o Leonardo Jardim, eu olho pro meu banco e falo, meu Deus, eu tenho o Gamarra, vai lá Gamarra. Depois que o Gamarra entrou, aí piorou, meu amigo, não era 1 a menos, o Inter tinha 2 a mais. Tinha 2 a mais. E o Gamarra, que foi, né, adquirido por empréstimo pelo Forte Atlético Paranaense, ele era reserva no Atlético Paranaense. Eu venho falando isso aqui, gente, o Christian, que não foi relacionado hoje, não tá no jogo hoje, mas tô só contextualizando, era reserva lá no Atlético Paranaense, gente. O Gamarra era reserva lá no Atlético Paranaense, gente. O Eduardo, que entrou hoje no jogo, era reserva lá no Botafogo, gente. Mas a gente só fica... Não, o Dudu e o Gabigol. O Dudu e o Gabigol, gente, eu não tenho nada a falar sobre a contratação dos dois. Eu acho que foram pontuais e acertadas. Agora, tem uns aí, cara, que são muito questionáveis as contratações. Sendo que a gente tinha jogador aqui com o mesmo nível técnico e um custo muito menor. Tinha jogador na base que a gente já conhecia, já sabia, sabia o sangue, sabia tudo sobre o jogador, o histórico familiar, até a alergia que o jogador tem, já tinha lá. É só olhar lá no histórico dele da base. Mas não, aí vai lá, empresta o jogador e traz um jogador que é reserva do Atlético Paranaense. Que não é solução pro Cruzeiro. Então, isso é tampar o sol com a peneira e a gente não pode tampar o sol com a peneira. E aí, pra finalizar, gente... Não podemos daqui a pouco responsabilizar o Leonardo Jardim, porque não foi ele que montou esse elenco. Não foi ele. Ele olha, gente, se coloque no lugar do Leonardo Jardim. Vou escalar esse time. Eu quero que você faça só um exercício. Se coloque no lugar do Leonardo Jardim. Eu preciso escalar esse time. Aí você escalou. Aí agora, eu preciso mexer nesse time. Não tem solução. Aí quando eu falei há um tempo atrás, gente... Matheus Pereira, esquece o Matheus Pereira, o Cruzeiro precisa arrumar outras soluções. Todo mundo vem ó, nas redes sociais, ó, porque comentar comentário dos outros é fácil. Eu quero ver você abrir sua rede social e você fazer o seu comentário e postar lá. Aí quando eu falei agora, segunda-feira, gente, Romero e o Wallace não é solução para o Cruzeiro. No meio de semana, se entrar o Romero ou o Wallace, eu vou apoiar. E se no final de semana, que era hoje, se entrar o Wallace ou o Romero, eu vou apoiar. E apoiei, mas eu já falei pra vocês, não é solução pro Cruzeiro. O Cruzeiro precisa imediatamente contratar um primeiro volante a nível de conquistar uma vaga na Libertadores. Nós não temos um zagueiro à altura, cara. Fabrício Bruno, cara, é um dos poucos que se salva. O Cássio, cara, começou a mostrar reações, ele até num escanteio, ele saiu, ele falou, ó o Cássio começando a mostrar um nível melhor técnico. Cara, mas é muito pouco. É muito pouco ficar apegado a Gabigol e Dudu, sabe? A Cássio, a Fabrício Bruno, sabe? Cara, é muito mais do que isso. A gente precisa de ter um time, né? O Leonardo Jardim fala muito isso. É muito mais do que os 11 titulares. A gente precisa de um time, a gente precisa de uma equipe. E hoje o Cruzeiro não tem. E o Leonardo Jardim tem um baita de um problema na mão para resolver. E se ele não resolver, já vão responsabilizar ele.